Resolvi fazer esse pequeno take aqui. Hoje é dia 24 de dezembro, 1h30 da tarde. E eu estou estudando. Para que um dia, quem sabe lá na frente, as pessoas não achem que foi sorte. Porque realmente eu estou indo para minha última oportunidade de fazer essa prova. É uma das mais importantes, na minha opinião. E muito difícil. E eu sei que tá todo mundo viajando, todo mundo curtindo com a família, com os amigos. E eu não tô podendo fazer isso. Estamos eu e meu marido sozinhos em casa, tendo um Natal que não parece Natal. Porque não estamos fazendo nada assim de muito programado, muito organizado, enfim. Olá, bem-vindos de volta a este canal. Já fazia muito tempo que eu não gravava nenhum vídeo pro canal. Acho que o primeiro foi ali no comecinho do ano e depois nunca mais. E isso tem um motivo. Eu estava aí estudando para uma prova que, como vocês viram naqueles vlogs que eu publicava aqui no canal, que eu também não publiquei mais, era sempre estudando para essa bendita prova. Que foi uma final que ficou pendente lá de 2021, que era de Medicina Interna 2, que correspondia aí conteúdos de 2 anos. Na bibliografia aí oficial nós temos aí 2.500 páginas de conteúdo. É muita coisa para estudar e não vou mentir para vocês, tirou meu sono durante um bom tempo, achando assim uma prova impossível. Então eu estou aqui para contar um pouquinho dessa experiência de finalizar essa matéria que estava pesando aí 500 quilos nos meus ombros. Nem tanto era pela dificuldade da matéria, mas pela dificuldade da prova em si, que para mim era um grande obstáculo. Eu compartilhei um pouquinho dessa jornada para vocês, até eu tinha feito uma tentativa lá em julho, que acabou sendo frustrada. Acabei estudando novamente, me preparando para dezembro. Em dezembro eu não cheguei a me apresentar. Aproveito já este vídeo para dizer para você que está pensando em estudar em Santo Tomé, ou às vezes em morar em São Borja, morar no lado do Brasil, estudar no lado da Argentina, e não sabe como vai fazer essa travessia. Agora a Decisão Assessoria tem o deslocamento. Você pode fazer um plano de deslocamento mensal entre as cidades, e assim vai ficar muito mais fácil para você viver no lado do Brasil e estudar no lado da Argentina. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o WhatsApp onde você manda sua mensagem e mandam lá os preços certinhos para você. E fazendo uma retrospectiva, já contei para vocês que eu fiz o meu 6º ano da Faculdade de Medicina em 2021. E deste ano que eu cursei, acabaram ficando ali pendentes 7 provas finais, que eu tinha até 2 anos ali para concluir essas provas. Poderia fazer imediatamente ou poderia ir fazendo ao longo desse tempo. E, obviamente, em 2022, como vocês sabem, eu sim cogitei parar a faculdade, já não sabia se era aquilo que eu queria, eu entrei em questionamentos, eu parei tudo, então, em 2022, resolvi que eu não ia fazer nada, acabei deixando tudo parado, tudo em stand-by, em 2022, principalmente, me questionando, será que valeria a pena, será que era isso que eu gostaria de fazer da minha vida? Eu finalizei minha formação em psicanálise, fui vendo outras coisas, descobrindo outras coisas, criando outras habilidades e assim fui me descobrindo dentro desse processo. O que eu não me arrependo, pode parecer que foi que eu perdi tempo e eu acho que eu ganhei. Porque dentro desse processo, uma hora eu posso trazer aqui para vocês, foi muito fundamental que me desse força para concluir essa jornada. Porque eu me descobri dentro disso. Em dezembro de 2022, que eu resolvi então fazer as pazes com isso e tentar fazer uma dessas provas finais. Para ver como eu me sentia, para eu realmente me testar. E fui lá, deu tudo certo, foi muito bom, me deu um gás. E eu cogitei. Eu acho que eu vou, então, em vez de tentar aprovar tudo de uma vez, como essa loucura que às vezes a gente fica de querer correr contra o tempo, eu vou ir fazendo no meu tempo. Bem devagar, sem me cobrar. E foi isso que eu fui fazendo em 2023. E eu pensei muito em desistir, sabe? Na faculdade, em questionar se será que vale a pena e tudo isso. Porque às vezes parece que não vale. Um peso muito grande para isso. Minha casa tá uma bagunça, eu não me sinto emocionalmente bem para poder fazer todas as coisas que eu preciso fazer, me sinto muito cansada, sinto muito sono, não me sinto bem emocionalmente nesse momento. Então, em 2023, como eu já sabia que haveria uma prova em julho de 2023, que eu precisaria me preparar muito, porque era muito conteúdo, eu resolvi começar a saga de estudar. Mas eu comecei, eu acho que ali por volta de março, mais ou menos, começar a me organizar e eu tinha muito medo que aquilo ali me desse algum gatilho, que aquilo ali me fizesse eu me sentir mal, de começar a estudar todos os dias, que aquilo me pressionasse de alguma forma, porque eu estava saindo de uma depressão. Em 2023, eu retornei a estudar aos pouquinhos, um pouquinho por dia, com a ideia de, em julho,
render a prova de Interna 2, que é essa grande final, que era a maior de todas, a mais difícil, e que para mim era uma montanha a ser escalada. E ali eu comecei aos pouquinhos, me sentindo muito perdida, não sabia muito bem que método usar para estudar. Eu no começo parecia que eu não saía do lugar. Eu estava realmente assim, sem saber como estudar. E isso me causava muita ansiedade também, por não saber que rumo tomar com essa matéria. Parecia que era muita coisa e que eu realmente não ia dar conta. O que de fato acabou acontecendo. Eu fui me perdendo um pouco no meio do caminho e chegou em julho, acabou que eu não tinha conseguido finalizar todos os temas. Na verdade, faltou muita coisa para a prova de julho. Não me organizei direito, enfim, houve muitas questões ali no meio. Fui para a prova como dava. E o que vamos dizer assim, o que me sabotou nessa prova nem foi o meu conhecimento, foi realmente o meu emocional. Eu não estava pronta, eu não consegui desenvolver nenhuma resposta, eu apenas chorei nessa prova. Foi uma prova que eu não consegui fazer absolutamente nada. Saí dessa prova frustrada, mas eu não segurei essa frustração por muito tempo. Eu pensei, eu preciso de novas aprovações para que eu consiga me manter motivada a continuar fazendo isso. Eu preciso de resultados, afinal os resultados nos movem. Eu pensei, vou deixar essa matéria descansando um pouquinho e vou focar pelo menos em mais 2 dessas 6 matérias, dessas 5, que agora eu já tinha finalizado lá em dezembro. Eu pedi a 30, faltavam 5 finais. Dessas 5 finais, eu preciso pelo menos pegar ali mais umas 2 para ir fazendo. Mais ou menos um mês depois, tinha uma final de ginecologia, em agosto. E então eu acabei fazendo essa prova, estudei ali por mais ou menos 20 dias, mais ou menos isso. Estudei, me dei muito bem nessa prova. Depois fiz a de obstetrícia no mês seguinte, fui muito bem nessa prova. E essas provas me deram um gás, assim, muito grande para voltar realmente a criar esse ritmo. E eu sabia que então chegaria dezembro, uma nova tentativa viria para essa prova. Lembrando que nós temos 3 chances de fazer essas provas finais, e se você não passa, você precisa fazer a matéria toda de novo. E o que me assustava muito não era precisar recursar essas outras matérias, como eu estou falando, ginecologia, cirurgia, trauma, porque essas matérias você precisa cursar elas ali um mês de aula. Você vai e faz a prova. E interna não, você precisa fazer ela durante 1 ano junto com terapêutica, um monte de parcial, é uma matéria super pesada, é muita aula. E aquilo ali me deixava um pouco apreensiva, porque eu realmente não gostaria de perder mais 1 ano, já que eu já tinha parado alguns anos ali, como eu já contei aqui pra vocês. Então eu comecei ali criando, depois da prova de obstetrícia, eu pensei, não adianta agora eu tentar pegar trauma e cirurgia agora. O meu foco tem que ser para essa minha prova de interna. Ela tem que ser o meu objetivo, porque é muito melhor caso eu precise recursar essas outras matérias mais curtas do que uma que dura o ano todo. Aí eu fui, então, me preparando para e estudando muito. Essa matéria, assim, que eu estudei muito, dei meu máximo, porque eu sabia que a prova ela era muito exigente, muito. Principalmente a oral, que é onde nos assusta todo mundo com essa matéria. A oral é uma oral muito pesada. Então, eu fui ali, me preparando para dezembro, estudei muito, cheguei no dia dessa prova, fiquei 8 horas esperando até chamarem meu nome. Enquanto estava se aproximando ali para chamar meu nome, eu resolvi que eu ia para casa, que eu já não aguentava mais aquela pressão ali. Era todo mundo chorando, era aquela atmosfera de estresse, e eu já não estava dando conta mesmo daquilo ali. E eu pensei, vou ir para casa e eu me apresento na última chance que tem em fevereiro. Então, em dezembro eu acabei nem fazendo a prova. Fiz a primeira parte, que a primeira parte, essa prova é sempre dividida em 2 fases, né? A primeira era múltipla escolha, essa eu fiz. As provas de múltipla escolha nunca foram problema na minha vida, nunca. Eu sempre consigo ir muito bem nessas provas. Agora, a oral sempre foi a minha pedra no sapato. E eu tinha passado nessa primeira fase, faltava só oral, mas eu resolvi que eu não queria mais, não estava dando conta mais. Fui para casa. Mas eu sigo tentando. É como aquela sensação, a sensação de me olhar no espelho depois de ter desistido vai fazer com que eu me sinta tão mal como eu me senti na última prova que eu fui fazer e fiquei esperando por 8 horas. E quando me chamaram, eu não entrei. Eu estava tão esgotada emocionalmente que eu não conseguia. E eu falhei, me senti pior do que da primeira vez que eu reprovei. Desistir pra mim teve uma sintomatização péssima, porque desde então tô me sentindo muito mal. Então eu sei que se eu desistir de tudo, eu vou me sentir ainda pior, porque não vai ser só desistir de uma prova. Mas a frustração de ter ido para casa e desistido foi muito pior do que se eu tivesse ficado e reprovado. Aquilo ali teve um grande abalo emocional para mim. E eu comecei até a questionar isso. E isso foi levantado também na minha terapia com o meu analista. Se eu me sentia dessa forma por ter desistido de uma prova,
como eu me sentiria de desistir de uma carreira que eu estava aí investindo anos da minha vida. E realmente foi fundamental ter desistido dessa prova também e chegar a esse entendimento. Que ter me sentido mal por ter desistido era, no fim, muito pior do que eu deixar esse caminho para lá. Comecei então a aceitar o fato de que se eu precisasse recursar essa matéria, tudo bem, era porque eu realmente precisaria fazer isso. E estava tudo bem, eu precisaria entender que esse seria o meu caminho. E eu acredito que essa forma de ver as coisas acabou tornando tudo mais leve para mim. Porque eu não criei grandes expectativas, nem me coloquei essa pressão de que eu deveria ser a pessoa mais incrível do mundo numa prova como essa. Eu fui fazendo meu trabalho, estudando muito, até o final. Cheguei nessa prova, que faz mais ou menos uma semana aí que eu fiz a prova, e a prova foi incrível. Muitas coisas assim eu teria para contar para vocês sobre o quanto a mão de Deus esteve comigo nessa prova, o quanto Ele me ajudou, o quanto Ele realmente abriu portas, tudo que Ele fez. Eu sinto muito milagre de Deus, assim. Eu sei que eu fiz a minha parte e é por isso que o milagre de Deus opera nisso, porque às vezes a gente, quem sabe, espera que Deus faça pela gente aquilo que era da gente fazer. Não, Ele vai atuar no impossível às vezes, naquilo que é impossível para você. Mas no que é possível, que é estudar, se dedicar, fazer a tua parte, está nas tuas mãos, assim como estava nas minhas. E isso eu fiz. E essa prova foi para mim uma resposta muito grande de Deus. E eu fico muito feliz, eu fiquei muito emocionada. Foi a prova, assim, que eu mais chorei, porque eu sei o quanto eu me dediquei para ela. E o quanto eu achava que para mim era impossível passar nela. Eu sei que muito vem desse lugar de insegurança que a gente tem às vezes. Tô cansada. Eu acho que a única coisa que faz eu não desistir é que eu quero muito isso. E hoje é um péssimo dia. O que eu percebi dessa prova, depois que eu saí da prova, depois que passou, foi que eu entendi que muito desse monstro que eu criei, sobre o medo que eu tinha de me apresentar com aqueles professores, era algo que só existia na minha fantasia, baseado em coisas que as outras pessoas falavam. E esse é o grande problema. Acredito que muito dentro da faculdade a gente se baseia muito nesse horror que as pessoas colocam na nossa cabeça, do quanto as pessoas falam, e a gente começa a acreditar não baseado na nossa experiência, mas no que eles estão dizendo. A gente deixa a jornada ainda pior diante de um medo que não deveria ser nosso, não é nosso, é de alguém, mas que a gente pega pra gente, e foi isso que eu fiz. Porque quando eu saí da prova, eu pensei assim, nossa, a prova sim foi muito aprofundada, tinha muito detalhe, a prova durou mais de 1 hora, era mais ou menos 1 hora, 1h30 cada prova oral, e por isso que demorava muito. Mas dentro dessa 1 hora, 1 hora e pouco, eu consegui me apresentar muito bem, eu consegui mostrar que eu tinha estudado, vinham perguntas muitas vezes muito aprofundadas e eu tinha esse conhecimento. Só que o grande medo de às vezes ser maltratada por um professor, ou um professor ser uma pessoa totalmente inflexível, isso não aconteceu. Pelo contrário, em muitos momentos, às vezes que eu estava meio perdida, não sabia muito bem para que lado ir, a professora estava ali refazendo a pergunta, com muita calma, com muita paciência, muito querida comigo. E eu me senti ali, inclusive, acolhida por essa professora nessa prova. Fiquei me questionando o quanto eu fiquei com medo de fazer essa prova, sendo que esse medo criou um monstro que não existia. E isso serviu para mim de grande lição. As outras provas orais que eu fazia, eu não tinha esse medo. Eu, pelo contrário, me apresentava muito bem, deu tudo certo. Agora, essa prova específica, eu criei um bloqueio com ela. E para mim foi muito difícil de enfrentar ela, baseado nesse medo, que vinha de terceiros. Mas só pra te dizer, você que tá aí do outro lado, que tá penando que nem eu, pra conseguir uma coisa, saiba. Não tem um jeito fácil de fazer isso, infelizmente. Mas eu te entendo. Mas a gente tá junto nessa. Vai dar certo. A gente vai conseguir. Um dia, a gente vai olhar e vai perceber que valeu a pena. Não sei se desistir de fato vai fazer com que você ou eu, que a gente se sinta melhor. Talvez tenha o efeito contrário. Parabéns, temos tudo aqui, doutor Parabéns! Parabéns! A Valta mandando Meu parabéns. Deus, parabéns! E eu posso dizer pra vocês, assim, que eu não andava, eu flutuava. Eu ficava com aquela cara de sorriso, assim, de sorrir pro nada. Eu ficava muito, muito emocionada. E eu demorei pra gravar esse vídeo justamente por isso. Porque cada vez que eu falava dessa prova, eu chorava. Porque era algo que eu não acreditava que eu iria conseguir. Eu achava que isso era demais, que a prova era difícil demais. E eu me coloquei nesse lugar de achar que eu era incapaz.
Só que a verdade é que, em diversos momentos, eu tentava lembrar que muitas vezes eu passei por provas igualmente difíceis e deram certo. Em que pé que tá as coisas agora? Eu estou, então, agora no mês de março de 2024, estudando para me apresentar ainda esse mês em cirurgia e traumato, mas não são provas que me assustam, não são provas, e foi exatamente, eu tive esse objetivo, foi intencional, eu não queria deixar para como últimas provas medicina interna, porque eu já sabia que tinha essa pressão de ser uma prova difícil, eu não queria ficar com ela, com aquela sensação, meu Deus, é a última, e agora, e não sei o quê. Então, eu deixei essas outras duas para esse momento, e estou me preparando para elas. Assim que eu finalizar a última prova, finalmente, poderei ir para o internato, que é uma fase que eu quero compartilhar muito com vocês. Pretendo fazer vlogs semanais da minha ida para o internato, de como é lá, as coisas que eu encontro lá, os meus desafios, meus perrengues, as coisas boas e tudo isso. Trazer coisas um pouco diferentes, do que vocês me verem estaticamente estudando e sem muita coisa diferente. Então, porque o processo de estudo, ele é um pouco do mesmo. Todos os dias, estudando do mesmo jeito. É importante ressaltar que essa grande prova que eu enfrentei, me preparei para ela trabalhando. Eu estou com a agenda cheia hoje de pessoas que eu atendo, então eu precisava encontrar as brechas entre uma pessoa e outra para estudar. É assim que eu levo a minha vida hoje, trabalhando e estudando. Como vocês podem imaginar, foi uma rotina, tem sido uma rotina muito corrida, e é por isso que às vezes eu não consigo gravar vídeos. As coisas estão finalizando, eu já estou com aquela sensação de gratidão, com aquela sensação de filme passando na cabeça. Estou muito feliz, quero compartilhar com vocês esse momento, porque é um momento que eu duvidei muitas vezes que fosse acontecer. E eu só tenho gratidão. Hoje é só isso. Esse é o sentimento que eu tenho dentro de mim. Porque deu certo. E já é aquela sensação. Deu certo, falta pouquinho. Sei que às vezes parece que não vai dar certo. Que às vezes parece que a gente não vai chegar. Que às vezes isso é grande demais pra gente. Eu sei disso. Só que eu quero te dizer, só não consegue quem desiste. Porque se você continuar do teu jeitinho, na tua velocidade, você vai chegar. Chegar devagar é chegar também. Então, não fique se prendendo ao tempo que os outros estão levando para fazer as coisas. A tua jornada era para ser assim, desse jeito. E a minha jornada foi perfeita no tempo que teve que ser. E hoje é esse sentimento que eu tenho dentro de mim, de felicidade, de ter finalmente entendido que não era para ter sido antes, era para ter sido agora. E eu estou muito feliz por isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e nós nos vemos no próximo vídeo.